Muito bem, galera. Então, nós vamos aí retornar, né, às atividades na universidade. Lembrando que nós já tivemos essas aulas, né, logo no início do período de 2020/1, mas aí, devido à pandemia, a gente teve que dar uma parada, né? Então, só esse vídeo aqui vai ser para recapitulação, né, porque já tem exercício para vocês fazerem, certo? Então, só lembrando aqui que a gente vai utilizar o GeoGebra, ok? Então, quem não tem pode baixar aí no celular ou no computador, ele é bem simples, tá? Pode baixar aí pelo app do celular, ele não é muito pesado, tá bom? E aí a gente vai utilizar para fazer esses gráficos aqui que vocês estão olhando, tá bom? Então, tratando aí de função, né? A gente sabe que função é um terno, onde tem que ter dois conjuntos não vazios, A e B, e você vai ter que ter uma lei, né, para fazer a conexão aqui entre esses dois conjuntos, certo? Então, esse terno recebe o nome de função, e aí esses conjuntos eles têm um nome especial, né? No caso aqui desse primeiro conjunto, A, ele é chamado de domínio, tá? E a notação é D de F. Nesse outro caso aqui, o outro conjunto, B, ele é chamado de contradomínio, certo? A notação que a gente não utiliza muito, CD de F. Mais importante que do contradomínio é que dentro do contradomínio a gente vai ter um subconjunto aqui dentro, que é chamado de conjunto imagem, tá? E aí esse conjunto imagem, ele vai ser importante. E a notação IM de F, tá ok? Então, só para vocês lembrarem, né? Lembrando, fazendo aí sempre assim, uma observação importante, que a gente trabalha com função real, certo? Então, esse conjunto A e B aí, na verdade, é o conjunto dos números reais. Mas só para relembrar, a gente vai pegar aqui dois conjuntos, tá bom? Numéricos. O conjunto A aqui constituído dos elementos 0, 1, 2 e 3. O conjunto B aqui constituído dos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? E a lei aqui da função, né, que vai linkar esses dois conjuntos, é y igual a x ao quadrado, tá? Lembrando que aqui o y é o f de x, tá? A imagem do x é o y. Então, a gente vai ter que calcular aqui a imagem de cada um dos elementos, porque aqui, no caso do domínio, todos os elementos vão ter que ser utilizados, tá bom? Para poder isso representar uma função. Então, no caso aqui do zero, a gente vai fazer a continha. F de zero é zero ao quadrado, que dá zero. Então, a gente sempre vai representar aqui os elementos dessa maneira, tá? Um par cartesiano, um par ordenado, x e y, certo? Então, aí no caso, a gente vai ter o 0, 0, ok? Aí, fazendo a imagem do 1, né? Quando o 1 estiver aqui, quem vai ser a imagem dele? F de 1 vai ser 1 ao quadrado, que dá 1 também. E assim do 2, que vai dar 2 ao quadrado, que é 4, e do 3, que é 3 ao quadrado, que dá 9. Então, percebo aqui, ó, nos diagramas de Venn, né, os conjuntos A e B aqui representados. Aqui são os elementos do domínio, 0, 1, 2 e 3. A gente já calculou a imagem, né, 0 ligado com 0, 1 ligado com 1, 2 ligado com 4 e 3 ligado com 9. E percebo aqui, ó, que o conjunto B ele é bem maior. E aí vão ter elementos sobrando. Isso não tem problema, não fere a condição de ser função, tá? O que não pode deixar é de ter aqui um elemento aqui sem estar ligado com ninguém aqui, do B, tá? Então, isso não pode acontecer. Mas aqui no conjunto B pode ficar elementos sobrando com certeza, tá? Então, só aqui para a gente representar, ó, D de F são os elementos do conjunto A, desse primeiro conjunto, 0, 1, 2 e 3. A imagem de F só são esses que estão aqui ligados, né? 0, 1, 4 e 9. E o contradomínio é todo o conjunto B, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Então, claramente, o conjunto imagem, como eu falei para vocês, ele vai estar dentro do contradomínio, beleza? Então, vamos aí às principais restrições no domínio, já que a gente falou que não pode ficar ninguém sobrando no primeiro conjunto, né? Então, a gente está pegando aqui funções de R em R, certo? E aí a gente vai montar, vai aqui elencar os três principais problemas nas funções, tá? Então, por exemplo, se a função for representada como um quociente, né? Aqui P de x e Q de x são polinômios que dependem da variável x, tá? Só para
colocar um conjunto bem amplo aqui. Então, nesse caso, a gente sabe que tem o primeiro mandamento do cálculo, que é não dividirás por zero. Então, aqui, com certeza, a gente vai ter que restringir esse Q de x aqui. Então, o Q de x tem que ser diferente de zero. Então, todos os elementos dessa função não podem zerar o domínio. Aqui. Não pode, aliás, não pode zerar o denominador. E aí, ele não entra, então, no domínio da função, para que não tenha problemas, né? O segundo caso, né, seria aí a função ser escrita como uma raiz. Como a gente está no conjunto dos números reais, né, se esse p de x aqui assumir um valor negativo, a gente estaria no números complexos. A gente não quer números complexos, a gente quer números reais. Então, a nossa restrição aqui nesse caso é x pertence aos reais, tal que p de x tem que ser maior ou igual que zero. E o terceiro é exatamente uma fusão aqui desses dois casos, né? A função é escrita como uma fração e, além de tudo, a raiz está no denominador. Então, pelo fato de ser uma raiz, pode ser maior ou igual que zero. Mas pelo fato de estar no denominador, não pode ser zero. Então, fazendo aí a junção dessas duas restrições, a gente vai ter, então, que o Q de x só pode ser maior que zero. Ok? Então, essas restrições aqui, pessoal, é que a gente vai ter que estar sempre ligados aí para não ter problemas com a função, tá bom? Bem, então a gente vai aí passar para os gráficos de funções básicas, né, que a gente já viu durante o curso, né, no início, e a gente vai só aqui relembrar alguns fatos, né. No caso da função f de x igual a x mais 1, ou seja, isso aqui é uma função do primeiro grau, né, tem essa estrutura f de x igual a vezes x mais b, tá, onde a e b são números reais. Então, nesse caso aqui, o a é 1, certo? O a é 1, então a gente vai ter uma reta crescente. Lembrando que sempre a gente vai estar mencionando aqui o zero da função. O zero da função é o valor de x que vai zerar essa expressão aqui nesse membro, né? Então, claramente a gente consegue enxergar que é o x igual a menos 1, que vai dar zero aqui tudo, né? Então, esse zero da função ele é bem importante, pessoal. Tem que relembrar lá de fazer o cálculo do zero da função, fazendo f de x igual a zero, tá? E aí, como é uma função do primeiro grau, isso é uma reta crescente, tá? Muito bem, então agora aqui a gente tem uma função do segundo grau, né? G de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Então aqui a gente vai ter que relembrar o velho Bhaskara para achar as duas raízes, né? Porque para achar as raízes a gente sempre vai ter que fazer a imagem igual a zero, g de x igual a zero aqui nesse caso. Vai ficar uma equação do segundo grau, a gente relembra lá o Bhaskara, né? E a gente encontra as duas raízes, 1 e 2, ok? Então, pelo fato do a ser positivo aqui, ó, isso aqui é uma função do segundo grau. G de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são reais. Então, aqui nesse caso, o a vale 1, então a parábola tem concavidade voltada para cima, ok? Aqui nesse outro caso, a gente tem uma função escrita com expoente, da chamada função exponencial. Então, aqui nesse caso, a gente pegou aqui como exemplo h de x igual a 3 elevado a x. Como a base é 3, que é maior do que 1, a gente já sabe, então, que o comportamento dessa curva aqui é crescente, né? A gente chama de curva exponencial crescente. Só lembrando, quando a gente diz assim, teve um crescimento exponencial, e isso é porque, nesse caso aqui, ó, desse elemento aqui no domínio 1, se a gente fosse calcular a imagem dele, né, seria 3 elevado a 1, que dá 3, né? Se a gente fosse pegar o 2, já daria 3 ao quadrado, que dá 9. Então, percebo que o x ele está bem pequenininho, os passos, né, de 1 em 1. E já aqui no eixo y, ele já cresce muito rapidamente. Então, por isso que a gente diz, cresceu exponencialmente, né, porque cresce muito rápido, é uma explosão, né. No outro caso aqui da função logarítmica, que a gente pegou aqui como exemplo, p de x igual a ln de x. Só lembrando, pessoal, que o ln de x é, na verdade, o logaritmo de x na base ezinho. Esse e que, comumente, nas aplicações, né, a gente consegue encontrar ele, né, estimar controle populacional ou
distribuição, da ramificação das folhas. Então, sempre esse ezinho ele aparece aqui, tá? Então, por isso a gente utiliza o logaritmo natural de x. Isso aqui é como se fosse o log de x na base ezinho, tá bom? Então, como aqui a base do logaritmo é o e, e o e é aproximadamente aí 2,7, né, que é maior do que 1, então essa função apresenta uma curva aqui, ó, crescente, tá? Então, quanto maior o x, maior o y. Claro que ela não cresce tão rápido quanto a função exponencial, mas ela também tem um crescimento, tá? À medida que o x cresce, o y cresce alguma coisa, tá bom? Já aqui não, aqui à medida que o x cresce, o y explode de tanto crescer, certo? Então, isso daí é a curva logarítmica crescente. E assim a gente tem os outros casos, né? No caso aqui da reta, né? Da f de x igual a 1 menos x. Então, aqui nesse caso, seria novamente uma função do primeiro grau. A gente já sabe que o gráfico é uma reta. Pelo fato do a ser menos 1, ela é decrescente. Então, a reta decrescente e não esquecendo do zero da função, que tem que ficar em evidência aqui. Nesse caso, qual o valor de x que vai zerar esse membro daqui? No caso aqui, o x igual a 1, né? Que vai ficar 1 menos 1, 0. Então, ele é chamado zero da função. No caso aqui, 1. Tá? Então, a gente tem essa reta decrescente. No caso da parábola, pessoal, aqui eu peguei como exemplo g de x igual a menos x ao quadrado mais 4, né? No caso, não estaria aqui o b, mas ela pode ser escrita dessa forma com certeza, tá? Então, aqui, no caso, o a vale menos 1. Pelo fato do a ser menos 1, negativo, a gente sabe que a parábola tem concavidade voltada para baixo, certo? E aqui a gente calculou novamente os zeros da função, igualando aqui o g de x igual a 0, vai ficar menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Isolando o x, a gente vai ter mais ou menos 2. Então, são as raízes, né, da parábola. No caso da função exponencial com a base entre 0 e 1, que a gente já viu em sala, né? Quando a base está entre 0 e 1, o que acontece? O gráfico ele vem no sentido decrescente, ele está decrescendo o gráfico aqui, né? Se aproximando muito do eixo do x, mas lembre que não toca, tá? Então, a gente chama de curva exponencial decrescente. Então, não esqueça. Para a função exponencial, o que vai levar em conta aqui é a base, tá? Base maior do que 1 tem um crescimento positivo e, no caso da base ser entre 0 e 1, aí o crescimento já vem decrescendo. Aliás, tem um decrescimento, né? E no outro caso, a gente pegou aqui log de x na base meio. Novamente, a base do logaritmo é meio, um valor que está entre 0 e 1. Então, essa curva, ela é decrescente. Só lembrando que aqui, no caso da função logarítmica, a gente tem ela sempre no primeiro e no quarto quadrante, nunca no segundo e no terceiro. Por quê, professora? Porque é uma das condições de existência do logaritmo. O logaritmando x, aqui nesse caso, tem que ser maior do que 0. Então, por isso a gente só utiliza a parte positiva do x, tá? E lembrando aqui que não toca o eixo y também essa função, tá bom? Bem, aí para a gente relembrar aí as inequações, a gente precisa lembrar do sinal da função. Então, por isso os gráficos das funções têm que estar bem certo na cabeça de vocês. Então, o que a gente precisa sempre é do zero da função e qual seria o estilo do gráfico, é uma reta, uma parábola, uma curva. Então, é isso que vai aí fazer com que você entenda a inequação. Então, a gente pegou aqui esse exemplo, 2x menos 4 menor do que zero, né? Uma expressão aí tendo um símbolo de menor aqui, então isso vai simbolizar uma inequação, certo? E aí você vai representar como? Você vai entender aqui esse primeiro membro, né? Depois já está tudo organizado, a gente vai chamar de função, f de x igual a 2x menos 4, tá? Aqui eu estou utilizando o GeoGebra, né? Para vocês que já lembram aí do GeoGebra, baixem no celular ou no computador de vocês. E a gente está utilizando apenas a entrada aqui embaixo, tá, pessoal? Vou até relembrar aqui, ó. Só apagar essas funções aqui. Ó, o GeoGebra é bem simples, tá bom? O que a gente está utilizando aqui somente é a entrada. Se você quiser dar um nome para a função, ok. Mas se não quiser, você já pode colocar aqui direto
Ó, x mais 6, clica o Enter aqui. E já vai aparecer o gráfico da função aqui, que é a reta, né? f de x igual a x mais 6, tá aqui, ó. Certo? Então, o que a gente utiliza aqui basicamente é a entrada, tá bom? Muito bem. Então, nós plotamos aqui o gráfico, né? F de x igual a 2x menos 4. Lembrando, quem é o zero da função? Quem é que vai zerar essa expressão aqui? É o x igual a 2, né? 2 vezes 2 dá 4, menos 4, 0. Então, quem é o zero da função? É o 2. Como A é positivo, reta crescente, né? E a parte que fica acima do eixo do x, pessoal, é o sinal positivo. Que positivo é esse? É o positivo relacionado ao eixo y, tá? A imagem é positiva, ok? E abaixo do eixo do x, a gente vai ter claramente o y negativo aqui, tá? Então, por isso ficou assim, mais e menos. Então, qual é a parte que a gente quer aqui? Como ele quer menor do que zero, então seria a esquerda do 2 aqui, ó, né? Então, nossa solução vai ser x pertence aos reais, tal que x é menor do que 2, que vai pegar a parte negativa da função. Então, qualquer valor menor do que 2, pegue, por exemplo, 1, e vou substituir aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, menos 4, menos 2. Menos 2 é menor do que 0, ok? Então, qualquer valor à esquerda do 2 aqui, né? A gente vai conseguir, então, validar essa desigualdade, ok? No caso da inequação do segundo grau, é a mesma assim. Aqui também, pessoal, a gente pode utilizar tanto essa notação aqui de conjunto, né, representando aqui o x, ou a gente pode utilizar aquela simbologia de parêntese e colchete. Lembrando, parêntese, intervalo aberto, colchete, intervalo fechado, tá? Então, aqui, ó, aberto no menos infinito, né, que é esse pedaço todinho aqui, até chegar no 2, aberto, com parêntese aqui, tá? Então, essas duas linguagens aqui têm a mesma validade, tá bom? Vamos pegar aí uma inequação do segundo grau, né? Aqui já está bem arrumadinho, sempre você tem que arrumar aqui a inequação. Se tivesse x menos alguma coisa, passa todo mundo para o primeiro membro, arruma, e aí você consegue então resolver a inequação de um modo certo. Nesse caso aqui a gente vai chamar f de x igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 2, que é uma função do segundo grau, a gente já sabe que é uma parábola, com cavidade voltada para baixo, porque o a é negativo, e resolvendo Bhaskara, né, ou some-produto das raízes, a gente encontra as duas raízes, que são 1 e 2. Aqui, ó, 1 e 2, com cavidade da parábola voltada para baixo, certo? E aqui a gente vai elencar o sinal, lembrando, toda a parte do gráfico que está acima do eixo do x, sinal positivo. Gráfico que está abaixo do eixo do x, sinal é negativo, certo? Como ele quer o sinal positivo, a gente vai pegar só a parte positiva. A gente vê aqui, então, que o x tem que estar entre 1 e 2 aqui, ó. Lembrando que isso aqui é um intervalo aberto, né, a solução. Então, tá aqui, ó, solução, x pertence aos reais, tal que o x está entre 1 e 2, não incluindo os extremos, tá bom? Você pode colocar dessa forma ou utilizando a simbologia de parênteses, tá? Isso aqui simboliza um intervalo aberto de 1 até 2. E aí a gente vem com aquelas inequações produto e quociente, né? Que já dá um pouquinho mais de trabalho, mas se você relembrar aí os gráficos direitinho, vai dar tudo certo. Então, aqui a gente pegou aqui, ó, x menos 3, que multiplica x ao quadrado mais 3x menos 4, que é que isso seja maior que zero, tá? Então, nós vamos estudar cada pedaço aqui. Vai chamar de f esse primeiro parênteses, f de x igual a x menos 3, que a gente sabe que é uma reta crescente, porque o a é positivo, certo? E, então, você vai pegar aqui o sinal da função. Nesse caso, tudo que tiver acima do eixo do x, o sinal é positivo. Abaixo do eixo do x é negativo, então aqui a gente tem aqui essa primeira parte, né, simbolizando essa função aqui, x menos 3, f de x igual a x menos 3. E para outra, x ao quadrado mais 3x menos 4, você vai chamar de g, tá? g de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4.
que a gente sabe que é uma função do segundo grau. Calcula aqui o Bhaskara, né? Encontra as raízes, 1 e menos 4. Coloca aqui no eixo x, o menos 4 e o 1. Com cavidade da parábola voltada para cima, porque o A é positivo. E agora você vai colocar o sinal, né? Entre menos 4 e 1 é negativo. A esquerda do menos 4 é positivo, a direita do 1 é positivo. E aí, como que a gente vai resolver isso? Então, a gente vai ter que fazer um quadro de sinais. Então, aqui você vai colocar, primeiramente, uma linha, colocando os elementos na ordem, tá? Então, menos 4 vem primeiro, depois vem o 1 e depois vem o 3, tá? E aí, você vai simbolizar as funções aqui numa reta, tá? Então, a primeira a f, depois a g e depois o produto das duas funções. Então, no caso da f, né, que a gente sabe que é o 3, ó, vamos pegar aqui o 3. A direita do 3 é positivo, a esquerda do 3 é negativo, e aí você preenche todas essas lacunas aqui que estão aparecendo no quadro, tá? Não tem problema, porque você já está olhando no gráfico que a esquerda do 3 o sinal é negativo, então você só vem preenchendo. No outro caso, entre menos 4 e 1 o sinal é negativo, então aqui a gente já está nessa outra linha que simboliza a função g. Entre menos 4 e 1, sinal negativo. A direita do 1 é positivo, então positivo, preenche. E a esquerda do menos 4 é positivo também. Beleza? Preencheu todas essas lacunas, aqui você vai fazer jogo de sinais, tá? Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos e mais com mais dá mais. E aí você vai exatamente verificar o que a inequação está te pedindo, valores positivos, né? Onde tem o sinal positivo, você vai achurar aqui para simbolizar a tua solução, tá? Lembrando que como é Sol maior, não entra as raízes, tá bom? Então todas as bolinhas aqui são abertas, ok? E você vai só escrever a solução, né? O x está entre menos 4 e 1, certo? Quando tem assim o entre, a gente coloca esse menor aqui, o x aqui no meio, tá bom? Ou, né, como os intervalos são disjuntos, ou x maior do que 3. Qualquer valor desse daqui que você pegar e substituir, você vai tornar verdadeira essa desigualdade, tá bom? Vamos ver outro exemplo. X ao quadrado menos 2x menos 8, menor ou igual que 0 e maior ou igual que menos 8. Como que a gente vai resolver isso? Bem, quando tem essa desigualdade, você sempre lê de dentro para fora. Então, você vem de dentro para fora aqui, né? Para a esquerda. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 8 maior ou igual que menos 8. Nesse caso aqui, isso. X ao quadrado menos 2x menos 8 maior ou igual que menos 8, essa segunda expressão aqui, e de dentro para fora, no caso do lado direito. X ao quadrado menos 2x menos 8 menor ou igual que 0. Então, aqui nós temos duas inequações do segundo grau, tá? Lembrando que aqui tem esse sinal negativo, né? Deixa eu ver aqui. Sim, aqui só houve uma simplificação. Menos 8 mais 8, 0, né? Então, ficou x ao quadrado menos 2x maior ou igual que 0, tá? Então, nós temos que resolver essas duas inequações. Como que a gente faz? Bem, na primeira inequação aqui, a gente vai pegar e chamar essa primeira parte aqui de função, né? Vai fazer o gráfico dessa função, x ao quadrado menos 2x menos 8. Tem as raízes menos 2 e 4, com cavidade voltada para cima, e o sinal entre menos 2 e 4 negativo, à esquerda do menos 2 positivo, à direita do 4 positivo. Nessa outra aqui, quem são os zeros da função? 0 e 2. Aí, com cavidade da parábola voltada para cima, então, entre 0 e 2, negativo, sinal, à esquerda do 0, positivo, à direita do 2 também positivo, tá? E aí, nós vamos fazer novamente a interseção dessas duas situações. Caso você queira, nesse caso aqui, como está
pegando já o sinal, a gente vai ver aqui, nesse caso aqui, nessa primeira inequação, a gente está pedindo valores menores ou iguais que zero, né? Então, quem é o sinal negativo? É aqui. Lembrando que aqui está incluindo os extremos, tá? Então, bolinha fechada aqui no menos 2 e no 4. Então, esse intervalo. E no outro, x ao quadrado menos 2x maior ou igual que zero. Então, quem é o sinal positivo? A esquerda do zero e a direita do 2. Da mesma forma como você fez o quadro de sinais, você vai fazer aqui esse quadro para fazer a interseção desses intervalos que estão aparecendo aqui, tá? Então, sempre preservando a ordem, menos 2, 0, 2 e 4, tá? A gente só ordenou. Aí, na primeira linha, a gente vai representar essa primeira solução, que ficou aqui entre menos 2 e 4, incluindo os extremos, certo? E na segunda linha, a gente vai representar a segunda solução, que seria a esquerda do 0 e a direita do 2, incluindo os extremos aqui, tá? Então, quando a gente fizer a interseção, a gente verifica a interseção que está num e no outro ao mesmo tempo. Desce o menos 2, desce o 0, então esse intervalo aqui entre esses dois. E o intervalo entre 2 e 4 também está na interseção, tá? Como é que a gente escreve isso? X pertence aos reais, tal que x está entre menos 2 e 0, incluindo os extremos, então por isso tem o igual. Ou esse outro intervalo que está entre 2 e 4, incluindo os extremos também. Beleza? Então, pessoal, espero que tenha feito vocês relembrarem, né? Tanto as funções como as inequações. E agora o que vocês precisam fazer é a lista de exercício, tá bom? Então, verifiquem qual é o período para fazer cada lição, né? Não é tudo junto, tem um período específico para cada lição, tá bom? Ele vai abrir e depois vai ter um horário para fechar. E vai estar de acordo com o roteiro de estudo de vocês, tá? Então, aqui nessas referências, a gente pegou o livro do Stuart, volume 1, o capítulo 1, praticamente, né? O capítulo 6 do Dante, tá ok? Que vai estar lá no Google Drive para vocês, todos esses livros aqui. E o do Gelsiese, o volume 8, que é tratando de limites e derivadas, tá? Que tem uma partezinha de funções, eu peguei de lá também. Então, bons estudos a todos e vamos nessa nova caminhada aí com esse ensino à distância, tá bom? Não deixe de fazer os exercícios, procurem assistir com regularidade os vídeos. Eu vou colocar vídeos também auxiliares para vocês, complementares, tá ok? Então, bons estudos.